Graça e paz, amada igreja. Amém. Quem está feliz aí, diz amém. Aleluia. Lucas 23, versículo 26. Quando o levaram dali, pegaram um certo Simão, que era sirineu, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que a carregassem atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Porque verão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Pois se fazem isso com a lenha verde, que farão com a seca? E levaram também com ele 2 criminosos para serem mortos. Até esse ponto, feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o tema da mensagem de hoje é: o que você fará de Jesus? Eu quero expor aqui 3 personagens, 3 grupos de pessoas que tiveram contato com esse Cristo, com esse Jesus. E no final vamos fazer uma reflexão sobre qual atitude iremos tomar diante de Jesus Cristo. E já te digo que diante de Jesus Cristo não tem como ficar na inércia. Alguma atitude tem que ser tomada. E eu queria começar te perguntando, para a gente fazer uma reflexão, sobre o que Jesus fez. O que foi que Jesus fez aqui na terra? O que a palavra, o que a história nos diz que Jesus fez? Eu coloquei algumas coisas ali atrás, vou ler aqui nas minhas anotações. Em primeiro lugar, a coisa mais importante que Jesus trouxe para a gente, para cada um de nós, foram boas notícias. Diga no seu lugar, boas notícias. Porque estávamos perdidos, como ovelhas desgarradas, estávamos sem esperança. Pensa você, sem esperança em um assunto, um amigo vem e te traz uma boa notícia. A notícia de que nem tudo está perdido, de que existe uma saída, de que existe um caminho, de que existe uma solução para aquele pior problema que você tem. E Jesus veio trazer a boa notícia para o problema dos problemas, que era a nossa ida carimbada para o inferno. Então, a maior coisa que Jesus pode trazer nessa terra é a boa notícia de que você tem a possibilidade agora, com o seu sacrifício, com a sua vida, com sua morte, com sua ressurreição, de que você não precisa, se você aceitar esse sacrifício, de ir para o inferno. Você tem uma boa notícia, que a tua ida está descarimbada para o inferno e que você tem a possibilidade de ir morar com ele na glória. Ele trouxe boa notícia. Jesus também curou. Ele curou várias enfermidades e cura até hoje. Há vários relatos na sua palavra. E para quem assistiu aqui o seriado que a gente indica aqui entre os jovens e até entre os mais velhos, tem uma cena muito bonita que quando João está escrevendo o seu evangelho, ele está escrevendo ali o seu evangelho. É claro que é arte, é coisa cinematográfica, não sabemos se aconteceu daquele jeito, muito provavelmente não aconteceu. E João está ali escrevendo e Maria está do seu lado. E ele pergunta para Maria: mãe, que era mãe também de João, o que eu escrevo mais aqui? Pensa aí num milagre para eu escrever aqui. E Maria fala para ele: João, se tivesse todas as canetas e todos os papéis, não daria para escrever todos os milagres que Jesus fez. E ele olha para Maria e fala assim: isso é bom, eu vou colocar aqui nesse livro. E João está escrito exatamente isso. Não sei se foi dessa forma, pode ser que seja, acredito que não. Mas João escreveu isso. Se todos os milagres de Jesus fossem contabilizados, não teria papel e nem caneta para escrever. Então Jesus curou, Jesus alimentou aqueles famintos, alimentou eles tanto de comida
quanto de alimento espiritual. Jesus alimentou as multidões. Jesus não deixou voltar de barriga vazia aqueles que chegavam perto dele. Jesus também se doou. Jesus transformou realidades, transformou situações. Jesus abriu mão do céu para estar na terra, passando o que a gente passa, para sentir na pele o que a gente sente. Jesus amou como ninguém amou. Alguns, por amar muito alguma pessoa, pode ser que queira dar a vida. Talvez um pai dê a vida por um filho. Talvez uma mãe dê a vida por um filho. Mas ninguém se animaria de dar a filha por um bandido. Se animaria? Ninguém se animaria de dar a vida por alguém que não conhece. Ninguém se animaria de dar a vida por um pecador, por um desgraçado. Ninguém se animaria. Mas Jesus se animou e ele amou até o final. Jesus ensinou. Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar. Ele ensinava sobre as bem-aventuranças. Ele ensinava sobre o amor ao próximo. Ele ensinava sobre se doar, sobre se entregar. Jesus ensinou. Mas apesar disso tudo, Jesus foi crucificado. E é estranho, mas aceitável, porque se alguém traz boa notícia para você, se alguém cura uma enfermidade sua, se alguém te ama, se alguém transforma a sua realidade, se alguém muda a sua vida, o que essa pessoa merece? Merece teu respeito, teu carinho, tua consideração, merece o teu amor. Mas não foi isso que fizemos com ele. Inclusive tem uma história que eu já contei aqui, que é nesse período que se conta essa história. É a história de que os extraterrestres receberam a visita de Jesus e ficaram muito animados. E esses extraterrestres vieram aqui na Terra e falaram assim: Jesus já veio aqui? Aí o ser humano falou: Jesus já veio. Aí ele: quando que ele veio? Veio mais de 2000 anos atrás. Aí eles: ué, isso tudo? Mais de 2000 anos atrás. Por quê? Não, lá no nosso planeta ele vai todo ano, toda Páscoa. E Jesus adora chocolate. Aí ele: sério? Sério? Toda vez que Jesus vai, todo ano a gente dá muito chocolate para ele. Aí ele: mas Jesus só veio aqui 2000 anos atrás. Aí os ETs perguntaram: e o que vocês fizeram com ele? E o ser humano saiu envergonhado. É porque a gente crucificou ele, irmão. A gente retribuiu o mal com o bem. A gente retribuiu o ódio com o amor que ele nos tinha dado. E ele foi crucificado. E eu coloquei aqui, o maior erro jurídico da história foi feito com Jesus. O maior erro jurídico da história. Nenhum julgamento. Estou vendo a Stephanie já soltando um sorriso. Você já viu isso, Stephanie? Já estudou sobre isso? Sobre o julgamento de Jesus? O maior erro jurídico da história, eu pontuei 10 erros, tem mais. Primeiro, a prisão aconteceu à noite sem um mandado, Stephanie. Eles chegaram e prenderam Jesus e acabou. Não tinha mandado. Era aproximadamente 23 horas da noite quando prenderam ele. Aproximadamente. Primeiro erro. Segundo erro, ilegalmente interrogado. A prisão, o interrogatório foi improvisado na casa do sacerdote, pastor Valmir. Inclusive, pastor Simbal pregou brilhantemente aqui, Êxodo 12, onde quando é a instalação da Páscoa, Moisés ali fala para... Não sei se Moisés ali já... A instituição da Páscoa fala para pegar o cordeiro, levar para casa e se alegrar com a família. Não foi isso que o senhor pregou aqui, quarta-feira? E aquele cordeiro era para representar a salvação e alegria e comunhão em família, com os vizinhos e aquela coisa toda. Só que nesse dia aqui, pastor Simbal, eles pegaram o cordeiro de maneira totalmente arbitrária, levaram para casa, se divertiram com o cordeiro. A palavra vai afirmar que eles fizeram uma brincadeira com Jesus, de esbofeteá-lo, e falavam para ele: profetiza agora, quem te bateu, se tu és o Senhor.
Eles se divertiram com o cordeiro. E mais à frente, quando eles estão diante da autoridade, a autoridade não queria crucificar Jesus. E eles vão falar assim: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mas diferente do que aconteceu em Êxodo, quando o sangue foi passado nos umbrais da porta e trouxe salvação, aqueles homens, eles falaram que esse sangue caia sobre nossa vida, mas um sangue de condenação. Pois eles levaram o cordeiro para ser interrogado numa prisão, num interrogatório ilegal. 3, as testemunhas eram falsas. Se você ler aqui 22, 23, você vai ver que eles penaram para achar uma testemunha que o testemunho dela combinasse com a outra, porque na lei deveria julgar uma pessoa quando 2 testemunhas concordassem, e o relato de testemunhas não concordavam uma com a outra. Por quê, Maria? Porque não tinham nada para falar sobre Jesus. E até que eles subornaram uma testemunha lá e eles conseguiram um depoimento que era meio torto, mas conseguiram. 4, os juízes tinham interesse na causa, pastor Alba. Quem estava julgando tinha interesse na causa. Quem eram os juízes? Aqueles que queriam matar Jesus. Então eles estavam julgando para matar Jesus, mas eles queriam matar Jesus. E isso não pode. O juiz tem que ser imparcial. 5, julgamento não público. O julgamento tinha que ser público. As outras pessoas, o público, tinha que participar do julgamento. 6, cerceamento do direito de defesa. 7, acusação mediante a traição. Na lei, não poderia aceitar acusação se fosse mediante a traição. E Judas tinha recebido 30 moedas de prata para acusar Jesus. Então, não poderia. 8, a pena foi equivocada. Porque eles questionaram que Jesus cometeu o crime de sedição. Eu fui pesquisar e o crime de sedição é um crime contra o Estado. Eles até acusaram Jesus de sedição. Mas Jesus não foi condenado pela sedição, porque Jesus não fez sedição. Jesus foi condenado na lei espiritual do seu povo. E por essa lei ele não poderia ser crucificado. 9, falta de provas. E 10, ele foi agredido durante o interrogatório. Nenhum preso pode ser agredido durante o interrogatório. Inclusive, isso é crime de guerra. Então, julgaram o meu Senhor, julgaram o teu Senhor de uma maneira totalmente equivocada. Foi o pior julgamento, foi o erro pior da história, em termos jurídicos. E por que eu falei isso tudo? Para você entender que quando você passa injustiças, Jesus sabe exatamente o que é isso, porque ele sentiu na pele por mim e por você. Também, irmãos, se Jesus fosse julgado de maneira correta, ele não seria condenado. E se ele não fosse condenado, ele não morreria. E se ele não morresse, não teria salvação para a gente, porque o plano dele era ser Jesus, o Cristo. E a obra completa era que ele morresse pela mim e pela tua vida. Então o inimigo, usando essas pessoas aqui para maquinar isso tudo aqui, só cumpriram o plano de Deus para mim e para a sua vida, que foi matar o meu Senhor e o teu Senhor. E aí a gente vai ver três classes de pessoas e as suas atitudes. E a minha pergunta é, hoje, nessa noite, mais uma vez, o que você e eu faremos de Jesus? O primeiro grupo, sacerdotes e escribas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E o que a luz faz? A luz, ela expõe as trevas. E quando Jesus vem, ele expõe as trevas que eram as obras dos fariseus, que eram as obras dos principais sacerdotes. Quando ele vai falar, ai de vós, fariseus, hipócritas, ele vai falar assim, olhem o que os fariseus falam. Imitem o que eles falam, mas não imitem nas suas obras. E Jesus, ele criou uma grande briga com os fariseus. Por quê? A obra de Cristo expõe
o que os fariseus estavam fazendo de errado. Então esse grupo aqui, os fariseus, o que eles fizeram? Bom, a gente tem que matar esse cara. A gente tem que acabar com essa história. A gente tem que acabar com isso. E desde o início do ministério de Jesus, você que é um bom leitor da Bíblia sabe que os escribas, os sacerdotes e os fariseus, eles perseguiam Jesus para matá-lo. E quem são? As pessoas confundem. Quem são hoje os escribas e os fariseus? As pessoas têm a tendência de pensar que são os pastores, os bispos. Mas os escribas e os fariseus, hipócritas, sou eu e é você. Sou eu e é você quando Jesus vem com a sua luz, iluminando os cantos mais escuros da nossa vida, iluminando os pensamentos mais obscuros da nossa mente, iluminando as nossas obras mais terríveis que a gente pratica. E quando Jesus vem iluminando esses cantos, esses lugares tenebrosos, e criamos dentro de nós arranjos mentais, e criamos dentro de nós ideias mirabolantes, não para largar essas práticas, mas para reforçar essas práticas. E como os fariseus fizeram, nós sufocamos a verdade. Como aquela semente que cai em meio aos espinhos, ela tem até ânimo, porque chegou uma boa notícia, chegou algo bom, mas esse algo bom está expondo as minhas mazelas, está iluminando os meus lugares sombrios, está me mostrando que eu não presto, está me mostrando que eu não sou digno, e é isso mesmo que não somos dignos. Mas ao invés de nos rendermos a essa pessoa maravilhosa, que quer nos curar, que quer nos transformar, que quer nos dar boa notícia, que quer nos levar para morar com Ele na cidade celestial, alguns ainda hoje insistem em matar a verdade, sufocar a verdade, matar aquilo que pode nos dar vida e nos dar esperança. Então os fariseus, eles criaram ideias mirabolantes, eles subornaram pessoas, eles criaram tudo que puderam criar para matar o Senhor Jesus. E conseguiram. A segunda personagem são as autoridades. Lucas 23, 22. Então lhes falou pela terceira vez: mas que mal ele fez? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Essas são as palavras de Pôncio Pilatos. Ele não achou culpa alguma em Jesus. Tanto que ele era aqui uma autoridade e ele falou, William, que não tinha pecado para matar Jesus. Não tinha nada em Jesus para matar Jesus. As autoridades são aqueles que enxergam em Jesus pureza, enxergam em Jesus coisas boas, mas lavam as mãos para a causa de Jesus. Jesus é apresentado primeiro diante de Pilatos. Depois Jesus é mandado para Herodes, que já queria ver Jesus há muito tempo, mas também não acha nada. E volta para Pilatos de novo para ser julgado. Inclusive, Jesus foi preso mais ou menos às 23 horas da quinta-feira. E sabe que horas que eles apresentaram Jesus diante de Pilatos? Aproximadamente 9 da manhã. Rápido, né? Julgamento, sentença, e Jesus já estava sendo crucificado. Muito rápido, muita crueldade. Só que Pilatos não vê culpa em Jesus. Inclusive, a esposa de Pilatos tinha tido um sonho na noite anterior que era para não mexe com esse cara. Não mexe com esse cara. Ele é um santo de Deus. E Pilatos, ele percebeu. Só que o que ele fez quando ele percebeu? O que ele fez quando ele conseguiu enxergar que Jesus não tinha culpa alguma? Ele não quis se intrometer. Ele lavou as mãos para aquilo. Tiago diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Existia um reinado que tinha um homem muito sábio. Só que esse reinado tinha um rei invejoso. E o rei invejoso ficou sabendo que esse sábio resolvia qualquer questão.
E ele falou assim, traz esse sábio aqui que eu vou desmascarar ele na frente de todo mundo. Reuniu todo o reinado, todas as pessoas, e mandou chamar o sábio. E o sábio foi. O rei mandou, ele foi. E quando o sábio chegou lá, ele botou o sábio em cima da plataforma e o público todo lá. E ele falou assim, sábio, eu tenho uma questão para você. Tem, rei? Tenho. Ele pegou um pássaro na mão, de dentro da gaiola, e falou, sábio, esse pássaro está vivo ou está morto? O sábio falou assim, bom, se eu falar que está vivo, Felipe, ele vai apertar esse pássaro e vai falar que está morto. Se eu falar que está morto, ele vai soltar esse pássaro. E aí ele vai falar, não, estava vivo. E ele virou para o rei e falou assim, ó rei, viva para sempre. A vida desse pássaro está nas suas mãos. E aí o rei que foi desmascarado e percebeu que aquele era um grande sábio. Por que eu estou contando essa história? Porque a vida de Jesus estava na mão de Pôncio Pilatos. E ele não fez nada. Ele lavou as suas mãos. Ele teve a oportunidade da vida dele. Assim como muitos de nós temos hoje. Assim como muitos de nós, se chegar domingo que vem, vamos ter também. E o que estamos fazendo com a oportunidade no dia de hoje, no tempo que se chama hoje? Muitos enxergam isso tudo em Jesus, irmãos. Muitos falam assim, Jesus, coisa linda, Jesus maravilhoso, Jesus já fez coisa na minha vida, Jesus já curou, já libertou, eu já vivi com Jesus, eu já sei Jesus, mas não tomam uma atitude fiel diante de Cristo. Lavam suas mãos. Hoje falamos na escola bíblica sobre mordomia. Jesus te dá talento, Jesus te dá oportunidade, mas você não faz nada com isso. Você deixa passar as oportunidades que Cristo te dá diante da tua presença. E hoje Jesus está falando aqui, é mais uma oportunidade. Quantas outras vamos ter? Não sei, hoje é mais uma oportunidade. Mais uma! O tempo que se chama hoje. Terceiro, o ladrão bom. Não existe ladrão bom, né? O texto que lemos, no versículo 32, fala, e levaram também com ele 2 criminosos para serem mortos. Olha o que aconteceu. Jesus está na cruz central. Olha que oportunidade esses homens tiveram. Uma grande oportunidade, no final da sua vida. 2 criminosos, 2 bandidos, que representam eu e você também. Nós somos o bandido, nós somos a autoridade e nós somos os ladrões. Que isso, Bruno? Está me chamando de bandido? Está me chamando de escriba, de fariseu? Está me chamando de ladrão? É, somos nós. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, tem 2. A primeira é o seguinte, Charles Spurgeon, se falarem mal de você, não fique chateado. Você é pior do que o que estão falando. Estou mentindo ou estou falando a verdade? E a outra, que eu gosto também muito, se você for falar mal de mim, me chame, porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Quem sabe coisas mais terríveis ao teu respeito do que você mesmo, meu irmão? Você teria coragem de chegar aqui em cima agora e falar o pior pensamento que você pensou nessa semana? Quem teria coragem? Você teria coragem de chegar aqui agora e deixar a tua vida passar toda no telão? Não tua vida que você faz em público, não. Teus pensamentos mais secretos. Os teus desejos mais secretos. As tuas vontades mais secretas. E não é vontade do Espírito, não. Eu estou falando de vontade da carne. Quem teria coragem de subir aqui agora e falar? Quando você for falar mal de mim, me chama. Eu vou te falar uns negócios que você não vai acreditar. Porque a gente é ladrão. A gente é fariseu. A gente é autoridade que lava a mão diante de Cristo. Por isso que Cristo veio. Porque se a gente fosse o que a gente diz que é, ou o que a gente pensa que é, Ele não precisaria ter vindo. Mas Ele veio porque a gente é raça ruim.
E essa raça ruim só se torna boa quando bebe do sangue e come do corpo e o Espírito Santo habita nele. E esses homens, esses dois bandidos tiveram essa oportunidade. E aí você me pergunta assim, mas agora que eu fiquei bom. E aí tem aquela frase, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Irmão, acontece. Mas isso só aconteceu uma vez na história, porque só existiu um bom e fizeram o que fizeram com ele. A única coisa ruim que aconteceu com uma pessoa boa foi há 2000 anos atrás, porque se acontece coisas ruins na sua vida, é fruto do teu pecado, do meu pecado, do pecado da humanidade, e a gente não está recebendo mais do que aquilo que a gente merece. Tira essa ideia da sua cabeça, eu sou tão bom, e aí eu perdi o trem e cheguei atrasado. Tira essa ideia da tua cabeça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se não fosse ela, meu irmão, não tem ninguém bom aqui. O pastor Alvo parece uma pessoa tão boa, né? Mas a gente não tem noção do que passa na cabeça desse homem. Tem dias. Na minha também. Mas uma coisa nós temos, pastor. Oportunidade você não pode negar que teve. Ninguém que está aqui hoje não vai poder chegar diante de Deus e falar que não teve oportunidade. Oportunidade nós temos. Os fariseus tiveram oportunidade. As autoridades tiveram oportunidade. Pilatos teve duas. Ele pegou, mandou para Herodes e voltou. Engraçado, sabe o quê? Irmã Amélia que está aqui nos visitando hoje, se Deus quiser vai ficar com a gente. Herodes e Pilatos, eles estavam brigados. Fala ali na palavra. Mas eles se uniram por causa de Cristo. Cristo foi até inimigo se unir, pastor Simal. Mas eles não se uniram para salvar Jesus. Eles se uniram para crucificar. Mas aqui agora, esses dois homens, diante de Cristo, eles têm a última oportunidade da vida deles. Inclusive no livro do pastor Vieira, ele conta uma história de um homem terminal de câncer. E ele chegou para pregar para aquele homem e falou assim, você aceita Cristo como seu Salvador? Terminal. Aquele homem não conseguia nem falar direito. Está relatado, história verídica. Aquele homem chamou ele assim, para ele falar no ouvido, porque ele não conseguia falar, a voz já não saía. Eu vou pensar mais um pouco. Gente, o cara está terminal de câncer. No INCA 20. Como é que alguém vai apresentar uma pessoa que pode salvar a tua alma do inferno? E você vai pensar mais o quê? É de se esperar que um jovem fale, não, vou esperar um pouco. Ainda está correndo risco. Mas alguém terminal de câncer. E aqui estava dois ladrões crucificados, só esperando para morrer. E um dita para ele uma sentença diabólica. Versículo 39. Olha o que ele falou. E você vai concordar comigo que é uma sentença diabólica. Versículo 39. Então um dos criminosos crucificado blasfemava dele dizendo, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E por que essa expressão é diabólica? Deus usou esse ladrão. O diabo usou esse ladrão. Por quê? Foi a mesma expressão usada pelo inimigo no deserto. Tu não és o Cristo? Transforma essas pedras em pão, bobo. Você vai ficar passando fome por causa dessa monte de gente aí, Tu não és o Cristo? Pula daqui. Tu não sabe que os anjos vão te segurar? Tu não és o Cristo? Se prostra diante de mim, que eu te darei tudo. Salva-te a ti mesmo. A proposta do inimigo para a tua vida é que você salve a sua pele, salve a você mesmo. Essa é a maior proposta do inimigo. Ei, andar com Jesus, vai viver os prazeres da vida. Vai todo domingo para a igreja. Vocês vão todo domingo para a igreja? Alguns vão de manhã e de noite, alguns vão quarta, domingo de manhã e domingo à noite, ainda o pastor inventa vigília, você vai, ainda tem passeio de casais. Para com isso. Para com essa história. Salva a tua vida.
Vai, desce dessa cruz. Olha aí, todo mundo te abandonou, cadê eles? O diabo sabia ali que ele tinha perdido. E mais uma vez, usando a boca do ladrão, ele fala: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E a nós também. Ou seja, leva a gente de volta para essa vidinha mais ou menos aí. Uma expressão diabólica. Mas o outro tem uma expressão redentiva. O outro fala o seguinte, no versículo 40. Mas o outro, repreendendo, disse: não temes a Deus? Ele reconheceu Jesus como Deus. Ele falou: ele é Deus, cara. E essa é uma expressão redentiva, a mesma usado pelo apóstolo Pedro, quando ele falou assim, ó: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: bem-aventurado, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que te revelou isso. Ou seja, aquele bandido, aquele criminoso que é você e sou eu, teve uma revelação do Cristo. E ele pregou para o outro ainda, ele é Deus. Ele é Deus. 41 ele disse: eu não presto. Ele diz assim, ó: nós na verdade estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas esse homem não fez mal algum. Ele falou assim: nós não prestamos. Ele é Deus, mas nós não prestamos. Esse cara aqui já estava caminhando a passos largos para a salvação. Se você enxergar hoje Deus aqui e entender que você não presta, só te resta falar o que o ladrão falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É a tríade perfeita para a salvação. Jesus é Deus, eu não presto, e eu quero morar com Ele no céu. E diante desse pedido, Jesus, ele não fica imparcial. Ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei quem você é hoje. Não sei. Eu não sei se você é fariseu, que sufoca a verdade de Cristo para viver aquilo que você quer, aquilo que sua carne pede, aquilo que o mundo pede para você viver, aquilo que o seu status quo pede, aquilo que a sua profissão pede, aquilo que a sua família pede, aquilo que o teu trabalho pede. Eu não sei hoje se você é uma autoridade que enxerga Jesus como uma coisa boa, mas não é boa para mim, é boa para minha esposa. Não é boa para mim, é boa para o meu marido, mas para mim estou de boa. Eu sei que ele faz isso tudo aí, mas eu estou tranquilo, eu não preciso. Eu sou autoridade, eu que mando no meu nariz, eu que mando na minha vida. Jesus não tem autoridade para mim, eu tenho autoridade sobre ele. Então eu lavo a mão por essa causa. Eu não sei se você é o bandido ruim, que se permite ser usado por um inimigo para falar mal de igreja, para falar mal de pastor, para falar mal de crente, para falar mal de Jesus. Ou eu não sei se você quer ser o bandido bom dessa história. Não porque é bom em si, porque não prestamos, mas quando enxergamos Jesus como Deus, quando enxergamos nós como nada, e quando pedimos a Ele para morar com Ele no céu, Ele tem uma palavra de salvação para a nossa vida. Ele tem uma palavra de salvação para a nossa história. Ainda que nossa história já esteja derradeira, como a daquele bandido estava. Mas nenhum de nós vai poder falar que não teve a oportunidade. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração.